E o Bitcoin passou acima dos 71 mil dólares nessa terça-feira. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre os eventos macroeconômicos importantes que aconteceram hoje e ontem. Também vou atualizar sobre o que vai acontecer nos próximos dias, no que vocês devem ficar de olho. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre as principais altcoins, comentar sobre uma altcoin que está interessante. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá vocês acompanham as nossas operações e atualizações importantes do mercado. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bitcoin subindo aí 2 dias seguidos, né? Ontem, na segunda-feira, o Bitcoin bateu ali na região dos 70 mil dólares, né? 70.260 aproximadamente, como era esperado. Tá? E hoje, nessa terça-feira, o Bitcoin chegou, subiu mais um pouco, foi ali nos 71.100 mais ou menos, né? E agora tá nessa daí, tá? E aí, Tainan, será que o Bitcoin sobe? Bem, pessoal, antes de começar a analisar os tempos gráficos menores, a gente tem que ver o que está acontecendo nos últimos dias, tá? Quando a gente olha aqui tempos gráficos maiores do Bitcoin, eu pelo menos consigo ver aqui uma possível bandeira de alta tendo sido rompida para cima aí nas últimas semanas ou dias, e o alvo dessa bandeira de alta está ali na região de aproximadamente 90 mil dólares. E o Bitcoin agora pode estar fazendo um movimento de pullback, mas para confirmar esse rompimento aqui, para conseguir concluir esse pullback com sucesso e buscar os 90, o Bitcoin precisa romper para cima a região ali dos 72 mil dólares. Vejam aqui que quando o Bitcoin estava subindo aí nos últimos dias, né, ele chegou a bater ali na região dos 72 mil dólares ali no dia 21 de maio, e ele formou um ponto de resistência ali, tá? Esse ponto pode ser considerado aqui a cabeça desse pivô de alta que o Bitcoin parece estar formando, e para confirmar esse pivô de alta e o Bitcoin da sequência na alta, precisa romper, então, esse ponto que no caso é os 72 mil dólares que eu mencionei. Enquanto não romper, acaba sendo aí uma esperança, fica uma coisa um pouco arriscada, tá? Mas no geral, a gente está vendo aqui o Bitcoin indo na contramão dos mercados americanos, né? Já vou falar disso, tá? Hoje o mercado americano não estava com um bom humor durante o dia, DXY subindo um pouco, tá? Mas enfim, pessoal, vamos voltar aqui para o gráfico do Bitcoin, porque tem mais coisa importante para falar. Começando aqui, pessoal, pelos tempos gráficos menores, tá? Porque aqui no tempo gráfico maior a gente está com viés altista, né? O mercado parece querer subir, mas quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores, o que eu consigo ver, tá? No gráfico de uma hora a gente não tem um padrão aí muito bem definido, né? Mas no gráfico de 15 minutos eu estou vendo o Bitcoin formar um padrão gráfico indicando o que pode acontecer nas próximas horas aí, tá? Aqui no gráfico de 15 minutos, o Bitcoin parece estar fazendo um topo duplo, parece estar fazendo um pullback agora. E se a gente fizer a projeção de para onde o Bitcoin pode ir após iniciar o rompimento desse padrão, a gente teria um alvo para o Bitcoin ali na região dos 69.800 dólares. Você está perto, o Bitcoin está 70.500, mas é o que eu estou conseguindo ver aí, tá? O gráfico está indicando que o Bitcoin pode cair abaixo dos 70 mil novamente, aí nas próximas horas, mais precisamente na região dos 69.800 dólares, que seria o alvo desse topinho duplo do gráfico de 15 minutos aqui, tá? Então, para resumir a análise gráfica do Bitcoin, tempos gráficos maiores, gráfico diário, Bitcoin está em uma tendência de alta, rompeu para cima uma bandeira de alta, mas ele precisa superar a resistência dos 72 mil dólares para continuar esse movimento de alta, tá? Enquanto isso não acontecer, vai ser um pouco complicado, a gente fica nessa indecisão. Nos tempos gráficos menores, onde a gente consegue ver padrão gráfico aqui no 15 minutos, que está indicando que o Bitcoin pode ir ali para os 69.800, que está bem perto, tá? Então, essa é a visão aqui que eu tenho do gráfico do Bitcoin. Temos que olhar aqui o que está acontecendo nas bolsas americanas hoje. Hoje foi um dia de volatilidade, né, pessoal? As bolsas americanas começaram o dia aí caindo, tá? Elas estavam mal aí na parte da manhã, depois na parte da tarde também, mas no final do dia elas viraram para cima, né? E aí a gente teve o SP500 subindo, tá? Mas olha o que está acontecendo com o petróleo nos últimos dias, pessoal. A gente está vendo uma queda forte do petróleo. Galera, o petróleo, há poucos dias atrás, ele estava na região dos 80, acima dos 80 dólares, tá? Poucos dias atrás, semana passada, e agora ele já está em 77 dólares, tá? Não, isso é bom ou ruim? Na minha visão, isso daqui é muito bom nesse momento, porque indica que se o petróleo cai, o preço da energia cai globalmente, se a energia cai, tende a ajudar a inflação a cair, se a inflação cai, os bancos centrais do mundo podem começar a cortar os juros, talvez aí antes do que eu esperar, tá? Então, para mim, isso que a gente está vendo aqui do petróleo cair,
é algo bom, tá? Mas a gente não pode olhar só para o petróleo, a gente tem que ver o que pode estar causando esse movimento aqui no mercado. Começando pelo que a gente teve aqui ontem, tá? Na segunda-feira tivemos alguns dados macroeconômicos extremamente importantes, né? Os PMIs industriais aí lá dos Estados Unidos. Às 10h45 dessa segunda-feira, dia 3 de julho, saiu o PMI industrial de maio, que veio acima das expectativas, né? 51,3. Logo em seguida, às 11 horas da manhã de ontem, saiu o PMI industrial ISM. Aqui é o PMI industrial, só que medido pelo ISM. E galera, esse PMI ISM, que é medido por esse instituto, ele é mais avaliado pelo Fed, ele é mais importante do que o primeiro que foi divulgado. Tá? O primeiro veio acima da expectativa, o que teoricamente era ruim para os mercados, mas o segundo, que é mais importante, veio abaixo. Tá? O primeiro veio mostrando uma expansão do setor industrial em maio, enquanto o segundo, o ISM, que ele é mais abrangente, tá? ele inclui vários setores aí industriais lá dos Estados Unidos, ele veio não só abaixo de 50, mas veio abaixo do esperado. Ele veio 48,7, tá? Quando o esperado era 49,8. Era esperado uma leve contração e veio uma contração maior. Então isso mostra que o setor industrial dos Estados Unidos está desacelerando. Se o setor industrial dos Estados Unidos está desacelerando, é sinal que a economia dos Estados Unidos também pode estar desacelerando. E se a economia dos Estados Unidos, principalmente o setor industrial, desacelerou em maio, isso tende a ser um sinal para o Fed que a economia está desacelerando, que o Fed precisa tomar mais cuidado agora e se preocupar mais em não deixar a atividade econômica diminuir do que em combater a inflação. Tá? E também se a atividade econômica começa a diminuir, é sinal de que a inflação tende a cair em breve também, tá? Porque no fim das contas é um sinal de que a demanda agregada lá nos Estados Unidos pode estar começando a diminuir. Se a demanda agregada diminui, a inflação ela tende a crescer menos ou até a diminuir, tá? Então, seria um sinal de que o Banco Central dos Estados Unidos poderia cortar juros aí, talvez aí dentro da data esperada. O mercado hoje trabalha com setembro ou, no mais tardar, dezembro, né? Então, a gente fica com esse viés, tá? Se corta juros, é positivo para bitcoins, para criptomoedas e para ativos de risco, embora as bolsas americanas não estejam performando bem nos últimos dias. E até a queda do petróleo, pessoal, pode ser explicada por esse evento, tá? Porque se o petróleo, se a economia dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo em termos nominais, tá? Ela está desacelerando, a demanda por energia também tende a desacelerar, então o preço do petróleo tende a cair. Pode ter outros fatores aí impactando o petróleo, mas esse pode ser um dos principais, tá? E como se não bastasse esse dado de ontem ter vindo mostrando aí uma contração no setor dos Estados Unidos importante, que mostra uma contração da economia, hoje também a gente teve aí ofertas de empregos Jolets de abril, né, que já é um dado do outro mês, tá? Não é nem de junho agora e nem de maio, que é o mês anterior, é do mês atrasado, tá? Esse dado de abril ele veio bem abaixo da expectativa, que era 8 mil, eu acho que é 8 milhões e 370 mil, né? E a expectativa era essa e veio 8 milhões e 59 mil, tá? Abaixo também do mês de março, tá? Isso aqui mostra que o mercado de trabalho dos Estados Unidos deu uma afundada em abril, tá? Se o mercado de trabalho está afundando, é sinal de que estão sendo gerados menos empregos. Se estão sendo gerados menos empregos, é sinal de que a economia dos Estados Unidos está aí esfriando, tá? Ela está decaindo, e se a atividade econômica está decaindo, é sinal de que o Banco Central dos Estados Unidos pode ter que se preocupar mais com o aumento do desemprego, com a diminuição da atividade econômica, e assim ele pode ser forçado a cortar os juros em breve. É dessa maneira que o mercado interpreta esse dado da forma como ele veio hoje, mas isso daqui não é tudo, galera. Amanhã, por volta ali das 9h15 da manhã, a gente vai ter um dado mais recente do mercado de trabalho, tá? Às 9h15 da manhã nós vamos ter a variação de empregos privados ADP lá dos Estados Unidos, tá? Relativo ao mês de maio, que a gente teve hoje, relativo ao mês de abril, então um dado mais antigo. E aí a gente vai ver e vai ter uma noção, tá? A expectativa do mercado é que ocorra uma queda, tá? No mês anterior, né? Em abril haviam sido criados ali 192 mil empregos, tá? E a projeção é que caia em maio para 173 mil, tá? Do setor privado. A gente também vai ter os PMIs do setor de serviços amanhã, às 10h45 a gente vai ter o PMI de serviços, tá? Aquele menos abrangente, e às 11 horas da manhã a gente vai ter aquele mais importante medido pelo ISM, que é o que o board do Fed olha mais para tomar suas decisões, tá? Que vai ser o PMI do setor de produtos não manufaturados ali também,
Às 11 horas da manhã, o mercado está ansioso para ver a expectativa para os dois PMIs que vão sair amanhã. É uma expansão, tá? Vamos ver como vai vir. Eu penso que se vierem esses números, todos eles, tá? Abaixo do esperado, né? Menos vagas de emprego sendo criadas, setor de serviços desacelerando nos Estados Unidos, é bom para ativos de risco como bitcoins, criptomoedas, ações americanas, mas ao mesmo tempo pode ser ruim para ativos como o petróleo ou outros ativos que dependem de uma atividade econômica mais aquecida para terem a sua demanda suficiente para fazer o preço subir, tá? Então amanhã na parte da manhã a gente vai ter esses dados que podem gerar volatilidade, mas para mim a cereja do bolo mais importante dessa semana é o que vem na sexta-feira. Porque às 9h30 da manhã nós vamos ter o ganho médio por hora trabalhada, o famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas, esse dado é extremamente importante, tá? E também vamos ter a taxa de desemprego de maio. O mercado está ansioso para ver esses dados sexta-feira. Para mim é o dia mais importante para os mercados, sem dúvida, tá? Então, em termos de dados macroeconômicos, é esse o panorama. E indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin no TRDR, a gente vê o seguinte, pessoal. A galera apostou na queda pesado hoje. Talvez seja até por isso que o Bitcoin subiu no dia que as bolsas americanas não estavam indo muito bem, viu? O mercado global como um todo hoje não estava muito animado. A gente estava tendo quedas em países emergentes, né, o que demonstra uma certa aversão a risco por parte de investidores. Mas aqui no Bitcoin a galera resolveu apostar na queda. A gente vê que o long short ratio começou a cair forte ali a partir das 8 horas da manhã, né? Pessoal abrindo posição short, ao mesmo tempo que o Open Interest subia, tá? Então isso aqui confirma que as pessoas estavam abrindo posições apostando na queda do mercado hoje, e as baleias que não são bobas nada, né? Jogaram o mercado para cima para liquidar essas pessoas que estavam apostando na queda. Então, o long short ratio mostra a proporção ali que a gente tem de alavancagem no mercado. As pessoas estão mais alavancadas apostando na queda ou na alta, né? A gente viu que ele começou a cair abaixo de 1, como ele está agora, mostra que tem mais pessoas alavancadas apostando na queda, tá? Se o pessoal está mais alavancado apostando na queda, as baleias geralmente vão jogar o mercado contra elas para tomar o dinheiro delas por meio das liquidações e pegar aí, gerar essa liquidez no mercado, né? Então, eu acho que isso explica o que aconteceu hoje. A gente segue aí ainda com mais pessoas apostando na queda. A gente segue com o Open Interest caindo um pouco, tá? Mas ainda alto em relação a hoje de manhã, o que mostra que ainda pode ter dinheiro na mesa aí para as baleias, tá? Então, eu não sei, eu não abriria posição short aí apostando uma queda grande por enquanto, porque não se sabe, né? Se tá todo mundo apostando na queda, geralmente o mercado vai fazer o contrário do que a maioria está esperando. Indo aqui para os indicadores da High Block, pessoal, aqui a gente tem informações importantes, tá? Não sei se você se lembra, no meu último vídeo de análise de domingo, tinha bastante liquidez ali para o Bitcoin na região dos 70 mil dólares, 70.300 dólares para ser mais exato, tá? E aí, galera, o Bitcoin subiu ontem na segunda-feira, já pegou uma parte daquela liquidez que estava no caminho, e hoje ele subiu mais um pouco e pegou ali o que tinha de liquidez aqui nessa região dos 71, 70 mil dólares, tá? Então, assim, agora a gente não tem mais tanta liquidez acima e nos últimos dias aí está se formando bastante liquidez ali na região dos 66 mil dólares, tá? 66.650 para ser mais específico, ao ponto que a gente tem mais liquidez aí nos últimos 7 dias. Isso até entra em contradição com o que a gente está vendo no TRDR, né? Ali no TRDR a gente vê sinais indicando que a gente tem mais pessoas apostando na queda, tá? E aqui no indicador da High Block a gente já vê mais pessoas apostando na alta, mais especificamente os 66.600 seria o ponto de liquidação dessas pessoas, tá? E aí fica a minha dúvida, né? O mercado deu uma subida ali de 69 para o 71. Será que essas pessoas ainda estão com as posições abertas ali para serem liquidadas? Eu não sei, tá? Infelizmente isso aqui a gente não consegue saber através aqui desse indicador, tá? Mas eu acho que não é um bom sinal, tá? Não estamos com tanta liquidez acima e geralmente as baleias gostam de jogar o mercado contra esses pontos de liquidez da maioria. Então, por enquanto, aqui no mapa de calor não temos sinais muito claros, tá? E temos que ver também os gráficos das principais altcoins, começando aqui pela Ethereum, que é a mais importante de todas, né, pessoal? Quando a gente vai para o gráfico da Ethereum, do ponto de vista macro, a gente tem aí uma possível cunha descendente sendo rompida para cima, com alvo lá na região dos 40 mil, dos 4.500, tá? 40 mil não, né, pessoal? Já pensou Ethereum 40 mil? Mas nos 4.500 dólares, tá? Esse é o alvo aqui dessa cunha descendente que a Ethereum fez, tá? Não tô vendo padrões gráficos novos. Quando a gente vai para os tempos gráficos menores aqui,
é difícil de ver alguma coisa muito clara, tá? A Ethereum entrou numa lateralização brava aí desde que a notícia dos ETFs apareceu. E hoje a Ethereum está performando até pior do que o Bitcoin, né? A gente está vendo o Bitcoin aí subindo em torno de 2,5%, a Ethereum está subindo 1%, tá? Então a Ethereum está bem fraquinha por enquanto, a gente não tem sinais novos na Ethereum, só sinais aí de um prazo um pouco maior mesmo, sinais que podem demorar um pouco mais para se concretizar, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar aqui, pessoal, é a BNB, tá? Eu vim avisando bastante nos últimos dias que ela estava com um gráfico legal, muito mais legal aí dentro do que as outras moedas de market cap grande, tá? E a BNB, galera, acabou rompendo para cima aquele triângulo ascendente que a gente havia comentado aí nos últimos dias, tá? Então o BNB tá forte, rompendo para cima aí aquele triângulo ascendente que a gente vinha comentando ali, passou $640 para cima. E o alvo para BNB, na minha opinião, se a gente fizer uma projeção aqui, tá ali na região dos $840, tá? Vou fazer uma projeção aqui para vocês verem, né? Se a gente fizer aqui, ó, puxar isso aqui para cima, o alvo tá lá na região dos $840 aproximadamente. Não fiz muito bem feito, né? Poderia ter feito melhor, tá? Mas se a gente projetar aqui, o alvo tá ali nos $840, tá? Então, BNB pode facilmente alcançar os $800. Só tomem cuidado o seguinte, pessoal. Hoje a BNB tá subindo 7%, tá? Não saia comprando no desespero, com medo de ficar de fora, porque tudo que sobe forte num dia pode corrigir no outro, tá? Então, se ela resolve fazer um pullback aqui, voltar lá nos $640, você que comprou aqui nos 670 pode tomar um sustinho, tá? Então, essa é a situação aí da BNB. Para mim, a BNB é uma das moedas que está das grandes moedas em market cap, é uma das que está com o gráfico mais bullish aqui no mercado de criptomoedas, tá? Tem uma outra criptomoeda aí que eu também estou vendo a possibilidade dela subir bastante se o mercado engatar uma alta nos próximos dias. Já vou falar dela, mas antes disso tenho que atualizar a situação das principais criptomoedas. Tá começando aqui pela Chainlink, né, que deu algumas alegrias aí nos últimos dias para a gente, mas hoje ela já parou, tá? Chainlink já bateu o alvo daquele fundo duplo que ela tinha feito lá, bateu o alvo dos $19, né? E não tem alvos novos agora para Chainlink. Pelo contrário, tá? O gráfico da Chainlink agora ele não está bom, tá? Ela parece estar formando ali topos duplos, né? Já formou um, não foi buscar, e parece estar formando um outro topo duplo aqui, que se a Chainlink romper para baixo, a região ali dos $17,50, ela vai formar um outro topo duplo, ainda não rompeu, tá, gente? Mas se romper, o alvo desse topo duplo aqui que a Chainlink pode formar seria na região de $16,14, tá? Então a Chainlink pode cair aí nos próximos dias, é o que o gráfico está dizendo. Então quem tá com Chainlink aí tem que ficar de olho nisso daqui, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de atualizar a situação dela é a Solana, tá? Solana aí tá com um gráfico aí também que estava interessante nos últimos dias, tá? Mas eu não tô botando muita fé mais na Solana que ela vai buscar esse alvo desse fundo duplo não, tá? Ela demorou demais ela tá demorando demais para reagir. Hoje o mercado todo tá subindo bastante, né? A Solana tá ali subindo 2,5%, tá? Eu acho que poderia ser mais. Graficamente ela ainda pode bater ali nos 200, tá? Que é o alvo desse fundo duplo, mas eu não sei, tá? Eu não abriria uma posição na Solana agora não, tá? Tava com um gráfico muito legal nos últimos dias, mas agora já não tá lá aquelas coisas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de atualizar, das principais criptomoedas do mercado, é a Matic. Pessoal, Matic segue naquela mesma, tá? Tá presa entre a resistência dos 75 e o suporte dos 65. Enquanto ela não romper para algum lado, não tem muito o que fazer, tá? Polkadot a mesma coisa, tá? Moeda aí que também tá presa em range, tá? Enquanto ela não romper para cima os $7,50 ou romper para baixo os $6,50, ela não tem nada definido, tá? A ADA Cardano também está numa situação chata aí nos últimos dias, né? A moeda praticamente parou e está num range ali entre os 50 e os 40 centavos, tá? Ela tem que romper os 50 para cima, os 40 para baixo, para fazer alguma coisa aí definitiva, tá? Porque até agora ela não está fazendo nada. Hoje a XRP, que era para estar voando, também não está fazendo nada, tá na mesma coisa. Saiu uma notícia aí de que a gente pode ter um ETF de XRP, de Ripple, né? Mas ela tem a resistência ali nos 57 centavos, ela tem que romper essa resistência dos 57 ou o suporte ali dos 50 para se definir. Enquanto ela não fizer nenhum dos dois, não dá para saber exatamente para onde ela vai, tá? E como eu havia prometido quando eu estava falando ali da BNB, pessoal, tem uma criptomoeda que está fazendo um padrão aí interessante também, tá? Essa moeda é a Flock, galera. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Flock, no par Flock contra dólar, ela parece estar prestes aí a fazer também um possível pivô de alta, tá? E olha aqui, dá para, dependendo de como a pessoa desenhar, dá até para ver aí uma bandeira de alta
tendo sido rompida para cima, tá? Olhem aqui, ela parece ter rompido para cima uma bandeira de alta, padrão de continuação da tendência de alta, né? E se ela conseguir romper essa região de resistência aqui dos não dá nem para falar, né? Porque ela é frações de centavos, tá? Mas essa região de resistência dos últimos topos que ela bateu aí, ela vai formar um pivô de alta interessante, tá? Ela pode aí dar continuidade, ela vai estar rompendo aí o topo histórico, tá? Então se ela rompe o topo histórico, ela não tem resistências pela frente e não tem nada aqui que a gente consiga ver para impedir ela de subir mais, caso ela consiga romper esse ponto, tá? Então eu tô vendo aí uma situação onde essa criptomoeda pode subir bastante, tá? Se a gente fizer uma projeção desse rompimento aqui, desse possível topo histórico, a gente teria um alvo para ela que não dá para falar em termos de números, né? Porque ela vale frações de centavos, mas seria um alvo aí de 60%, tá? Então, a moeda para ficar de olho, se ela conseguir romper esse topo histórico aqui, pode subir bastante, tá? E hoje ela tá até tendo uma performance aí de 8,5%, tá? Então, para mim é uma moeda que tá forte, tá? Ela tá mais forte do que o Bitcoin. Então, assim, se ela conseguir romper essa resistência, ela pode ter um desempenho legal, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, pelo canal no Telegram. Também vou tá de olho em tudo que acontecer aí nos próximos dados macroeconômicos dessa semana, amanhã, e mando para vocês no Telegram, beleza? No mais, desejo uma ótima noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!